Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Mauricéia Joana, trabalho com vocês os componentes de Língua Portuguesa e Geografia para o quarto ano e Acelera. E hoje a nossa aula de Geografia. Vamos falar sobre um conteúdo, como sempre, né, bem interessante, vocês vão gostar. Acompanhem direitinho aí, prestem atenção para poder compreender bem direitinho a nossa aula de hoje, certo? E aí, veja bem, nosso tema de hoje são terras quilombolas. Terras quilombolas. Eu já falei sobre isso em uma outra aula que nós tivemos. Será que vocês lembram? Se não, vamos ver agora, vamos aproveitar para relembrar. Terras quilombolas remetem a quê? A quilombo, não é quilombo, África, pessoas escravizadas. Exatamente. O tema de aula de hoje vai ser esse. Vamos discorrer um pouquinho sobre essas pessoas, esses habitantes dos quilombos e como são as demarcações dessas terras, como é que essas pessoas vivem, quais são as contribuições que essas pessoas têm e trazem para a cultura brasileira. Então, acompanhe aí, preste atenção e vamos conhecer um pouquinho sobre os costumes e como vivem os quilombolas, ok? Para iniciar, eu gostaria de mostrar a vocês esta imagem que está aí na tela. Vocês reconhecem? É um mapa. É um mapa de onde? É o mapa do Brasil, é o mapa do nosso país. Exatamente. Então, eu trouxe para vocês esse mapa do Brasil para mostrar que o povo brasileiro, ele é bastante miscigenado, ele é bastante misturado. Ele é formado por diversas etnias. Mas isso se deve ao fato dessa miscigenação do que aconteceu no processo de ocupação do Brasil. Então, quando os portugueses chegaram aqui, eles já encontraram algumas pessoas morando, né? Algumas pessoas nativas. Quem eram essas pessoas? E depois, com o desenrolar da ocupação, né? Eles precisaram de mão de obra e foram buscar essa mão de obra em um outro local. Vocês lembram dessa história? Então, inicialmente, quem estava por aqui? Os indígenas, né? O povo nativo do Brasil eram os indígenas. Então, quando os portugueses chegaram em terras brasileiras, eles já encontraram os indígenas morando aqui, eles já viviam aqui, eles tinham seus costumes, eles cuidavam da terra do seu jeito. E aí, os portugueses chegaram e foram, pouco a pouco, mudando essa cultura. Depois deles, né, como eu disse a vocês, primeiro os índios, chegaram o branco europeu, chegaram os portugueses e mais adiante, para trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar, nas fazendas, no trabalho forçado, trabalho escravo, foram buscar algumas pessoas longe. Essas pessoas eram os africanos. Então, trouxeram da África pessoas para serem escravizadas aqui no Brasil, para trabalharem executando esse trabalho escravo. Vocês sabem o que é um trabalho escravo, né? É aquele trabalho que não tem remuneração, onde as pessoas se consideram donas das outras. Então, foi isso que aconteceu com os africanos que vieram para o Brasil, para esse trabalho forçado, para ser esta mão de obra. Então, os portugueses que aqui estavam, os europeus, eles compravam essas pessoas, né, que vinham da África através do tráfico e colocavam em suas fazendas para fazer esse trabalho, ou para trabalharem nos engenhos, ou fazendo algum tipo de atividade que eram executados naquela época. Então, esses foram os três povos que deram originários aqui ao nosso país. Primeiro, os indígenas que aqui já moravam. Depois, chegou aqui o branco europeu, os portugueses. E mais adiante, também os negros africanos que vieram para fazer esse trabalho de escravo, para serem escravizados aqui. E aí, esta mistura foi a mistura originária que deu essa miscigenação. Claro que depois vieram outros povos em outras situações e também a mistura de índio com negro, com índio com branco, também deu origem a outras misturas de gente, outra etnia. Mas as originárias, as três, foram essas daí.
que a gente até já viu em outras aulas, vocês já devem ter visto também nas aulas de história. E aí vamos falar um pouquinho sobre esses povos quilombolas, né? Quilombolas, eles são os descendentes e remanescentes de comunidades formadas por escravizados fugitivos entre o século XVI e o ano de 1888. Então, foi a partir daí, no Brasil colônia, que começaram a ser trazidos para aqui esses negros africanos para executar esse tipo de trabalho. E aí isso aconteceu até o ano de 1888, que foi quando houve a abolição da escravatura. Foi quando ficou ilegal trazer esse tipo de trabalho escravo, acontecer esse tipo de trabalho aqui no Brasil. Então, em 1888, foi assinada uma lei que não poderia mais haver escravidão no Brasil. Então, até então, os negros eram trazidos aqui da África para esses trabalhos escravos. E os quilombos, eles são remanescentes daí. Esses negros fugiam, né? Esses povos escravizados fugiam e formavam comunidades onde eles trabalhavam, administravam e cultivavam a sua cultura e as suas tradições. E esse local era chamado de quilombo. Vocês sabem por quê? Vamos ver? Então, a palavra quilombo, ela origina-se do termo quilombo, presente no idioma dos povos bantu. Esse povo era originário de um país africano, Angola, né? Está bem ali, eu coloquei sinalizado para vocês o mapa da África e onde fica localizado esse país, Angola. Então, esta palavra quilombo é originária deste idioma, deste povo que veio de Angola, na África. Se vocês observarem Angola, a África é um país, assim, o formato do mapa também é bem parecido com o nosso, né? Parece só que faltou um pedacinho aí. Mas essa palavra, ela tem esta origem. É uma das contribuições do povo africano também para o nosso país. Tiveram outras que aí a gente vê. Olha só. Contribuições dos povos africanos na cultura brasileira. Os povos africanos contribuíram bastante no nosso idioma, através das palavras. Eu acabei de falar uma, quilombo, é uma palavra de origem africana. Na culinária, na música e nos instrumentos musicais e na dança. Então, todos esses elementos tiveram influências da cultura africana. Vamos ver alguns exemplos dessas influências? No idioma, na fala, palavras como caçamba, cachimbo, caçula, cochilar, fubá, gibi, macaco, marimbondo, banguela, muvuca, entre outras, são palavras que são originárias, que têm suas origens na África, origens africanas, e hoje em dia está aqui no nosso idioma como palavras que nós utilizamos normalmente, mas que têm essa origem. Então, é uma contribuição dos povos africanos na nossa cultura. O idioma também teve essa influência. Além do idioma, como eu já falei para vocês, tivemos também influência na culinária. Eu tenho certeza que algumas dessas comidas que estão aqui escritas na tela, vocês já experimentaram. Por exemplo, a feijoada, né, que eu trouxe aqui até a imagem da feijoada. É um prato, eu particularmente gosto muito. E vocês? Vocês gostam de feijoada? Então, a feijoada é um prato que também é originário da África, é uma influência, né, dos negros africanos. E aí a feijoada tem uma história bem interessante, que se vocês quiserem, pesquisem aí. Não vou contar para vocês, não. Como foi essa que chegou essa feijoada aqui no Brasil. Mas então, a palavra feijoada, ela também é uma palavra de origem africana. O munguzá, a cocada, o azeite de dendê, o acarajé, o pirão, o angu, a pamonha e o quibe. Então, todos esses pratos aí, esses alimentos, eles têm influência africana no seu fazer, né? Então, foi na culinária, nós tivemos, entre outros, esses aí são exemplos da influência africana na culinária brasileira. E nos instrumentos musicais, também os tambores, atabaques, berimbau e ganzá. Então, esses são exemplos de instrumentos que são de influências, de contribuição da cultura
afro, da cultura afro no nosso país. Então a gente já viu aí que eles tiveram influência na fala, na comida, né, na música, nos instrumentos musicais e também nas danças. Né? Existem algumas danças que a gente conhece aqui no Brasil e que elas são originárias de lá, da África, dos povos da tradição africana, como por exemplo o maracatu. O maracatu é bastante conhecido por nós aqui de Pernambuco e aqui nas aulas do 4º ano a professora Sandra já falou bastante sobre o maracatu. Então, o maracatu é uma dança originária de lá, da África, bem como o samba, o carimbó, o maxixe e a capoeira. Eu trouxe aí na tela uma representação de uma roda de capoeira. Vocês já viram a roda de capoeira? Vocês já dançaram capoeira? Alguns de vocês conhecem a capoeira? Já participaram de uma roda? Então, a capoeira é uma dança, né, que também às vezes pode ser considerada como uma luta, que é originária lá da África. Então, a contribuição dos africanos para a nossa cultura. E aí, a gente vai falar um pouquinho, trazendo de volta o nosso tema, que é terras quilombolas. Vamos continuar falando um pouquinho mais sobre esse povo. Quem são os quilombolas? Não é? No Brasil colonial, como eu já falei para vocês, quilombo era o local de refúgio das pessoas escravizadas que conseguiam fugir dos senhores de engenhos e fazendeiros. Então, quilombola é a pessoa que habita um quilombo. E o quilombo era a comunidade formada onde eles iam ali construir o seu sustento de forma livre. Né? Eles fugiam e formavam suas comunidades administradas por seu povo de forma livre. Isso era um local de resistência, um local de fuga e resistência, onde os escravos iam para lá. E esses quilombos, eles não eram só habitados por negros fugitivos do trabalho escravo, mas também, às vezes, tinham também pessoas lá que eram índias, mestiças e etc. Dependiam da situação, mas a maioria era os negros escravizados, os negros que fugiam dessa situação. Os povos quilombolas não se agrupam em uma região específica ou vieram de um lugar específico. Nós encontramos comunidades quilombolas em praticamente todo o Brasil, não é? E a origem comum dos remanescentes de quilombos é ancestralidade africana. Então, como é que eu posso identificar quem é o quilombola? Quem é a pessoa que pode se denominar o quilombola? A característica principal é a ancestralidade africana. E quando ele se autodenomina. A origem comum dos remanescentes de quilombos é a ancestralidade africana de negros escravizados que fugiram da crueldade da escravidão e refugiaram-se nas matas. Então, isso que aconteceu lá atrás tem consequências até hoje. E essas pessoas que vivem em comunidades quilombolas, elas são remanescentes, elas são descendentes dessas pessoas que formaram estes quilombos. É considerada quilombola aquela pessoa que se autodetermina pertencente a esse grupo, como eu já falei para vocês. É a pessoa que se autodetermina. Então, eles são descendentes daqueles que construíram no passado as comunidades de quilombo e que hoje elas continuam ainda, essas comunidades. Não é? Vieram de lá, tiveram sua origem lá no Brasil colônia, mas até hoje perduram aqui. E hoje também, no Brasil atual, apesar, tem bastante dificuldade também nas terras quilombolas, mas, por lei, elas precisam ser reconhecidas e demarcadas. Então, quilombos, territórios de memória e de identidade. Por quê? Porque lá no quilombo, nas terras quilombolas, nas comunidades quilombolas, as pessoas cultivam as tradições, as pessoas procuram deixar que essa tradição não morra e que possa ser vivenciada para não ser esquecida pelos mais jovens. E aí, os quilombos tiveram importante função na época da escravidão, mas até hoje desempenham um papel importante para a manutenção da cultura afro-brasileira. Como eu disse a vocês, isso é vivenciado, isso é mantido, cultivado, para que não caia em esquecimento. Então, as pessoas dos quilombos, elas procuram reviver e manter
as tradições dos povos africanos e dos povos que criaram essas comunidades, essas terras. Onde estão as famílias quilombolas? Eu falei para vocês também que praticamente em todo o Brasil há comunidades quilombolas. As comunidades quilombolas, elas estão localizadas em todas as regiões do Brasil, ocupando diferentes ecossistemas e explorando os recursos naturais de seus territórios de formas diversas. A maioria vive nas zonas rurais, mas também existem comunidades quilombolas localizadas em centros urbanos. Então, a maioria dos quilombos, eles são localizados em áreas rurais. Por quê? Pela sua descendência, mas como foi falado, eu falei no início da aula, os negros escravizados fugiam e procuravam lugares distantes para formar ali a sua comunidade, onde não fosse visível, não fosse fácil ser encontrado. Por isso que a gente pode dizer que as terras quilombolas, elas são localizadas em terras mais distantes. Mas, nos centros urbanos, nas cidades, também podemos encontrar locais de resistências. A gente pode encontrar também os quilombos urbanos. E aqui em Pernambuco, no estado de Pernambuco, nós temos um exemplo, que é a comunidade Portão de Gelo. A comunidade Portão de Gelo é onde fica localizado o terreiro de Xambá, na cidade de Olinda. E ele é um quilombo urbano. Ele foi o primeiro quilombo urbano reconhecido aqui no nosso estado e fica na cidade de Olinda. Então, temos aqui em Pernambuco, reconhecidamente, um quilombo que fica numa cidade, um quilombo urbano. E temos também alguns quilombos nas áreas rurais, na cidade de Garanhuns e em outros locais também. As demarcações das terras quilombolas é garantida pela Constituição brasileira. Vocês sabem o que é a Constituição? A Constituição é o conjunto de lei de um país. Então, a Constituição do nosso país, a Constituição do Brasil, garante os direitos aos quilombolas de ter as suas terras. E também a proteção cultural dos seus costumes, de suas tradições, vida digna e liberdade para viver de acordo com essas tradições culturais e preservarem os costumes nas suas terras. Porém, nem sempre isso é respeitado. Às vezes, os quilombolas eles têm assim, bastante dificuldade de terem essas terras demarcadas, além das condições assim, de infraestrutura que não são tão boas. Às vezes falta escola, às vezes as condições são um pouco precárias ainda nessas terras quilombolas. Então, como eu disse, é ainda um local de resistência. E o reconhecimento dessas comunidades após suas terras está previsto em lei, como eu já disse, implica na valorização de nossa memória e das contribuições que os povos africanos trouxeram para a nossa cultura, porque como nosso povo foi formado, como eu já disse a vocês, inicialmente por 3 etnias, o indígena, o branco europeu e o negro africano. Então, esse povo africano tiveram inúmeras contribuições e é preciso que a gente valorize, relembre e cultive essas tradições. Ok, então, fizemos um passeio aí pelos povos quilombolas, pelas comunidades quilombolas, conhecemos um pouquinho desse povo, como é sua vivência, como é a sua cultura, sua tradição, qual é a importância de demarcarem essas terras para que esse povo seja resguardado, para que seja cultivada essa memória. Vamos então fazer uma revisão da nossa aula de hoje? Olha lá, as comunidades quilombolas são constituídas pelos descendentes dos povos africanos que foram escravizados. Foi isso que eu falei lá no início da aula, lembra? E os quilombolas possuem uma identidade própria que forma a base das suas organizações sociais e culturais, construídas historicamente e que são cultivadas pelos habitantes destas comunidades. Então, lá nas terras quilombolas, nas comunidades quilombolas, há o cultivo das tradições para que isso se perpetue, para que continue sendo vivida, não seja esquecida em nossas tradições. A demarcação do território quilombola é fundamental para que seus habitantes consigam manter viva toda uma cultura e tradições
que fazem parte da história do seu povo, ou seja, da história do povo brasileiro, da nossa história. Então, é importante que essas terras sejam demarcadas, é importante que essa cultura seja resguardada, que seja preservada. E aí, né, a gente já reviu nossa aula, já viu os principais pontos. Eu vou trazer para vocês, como sempre, aquela questão para a gente fixar o conteúdo. É uma questão bem fácil, o conteúdo de hoje foi um conteúdo assim que vocês já viram antes, não é difícil, vocês já conhecem e com certeza não vão ter dificuldade também para responder a questão do nosso desafio, né? Então é o seguinte, observe as sentenças abaixo e marque V para verdadeiro e F para falso. Uma das características das comunidades quilombolas ela é formada por fazendeiros e senhores de engenho, verdadeiro ou falso? Comunidades formadas por descendentes de escravizados fugitivos, verdadeiro ou falso? E é comunidade formada unicamente por indígenas. O que é que vocês acham? Qual seria então aí a resposta correta? Formados por fazendeiros e senhores de engenhos. Os quilombos são formados por fazendeiros e senhores de engenho, gente? Não, né? Eles são formados por descendentes de escravizados fugitivos. Então, essa sentença aí, ela é falsa. A segunda sentença diz, os quilombos, uma das características de quilombo é comunidade formada por descendentes de escravizados fugitivos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. E comunidade formada unicamente por indígenas. Não, é falso. Eu disse para vocês que alguns indígenas habitavam os quilombos, mas não era prioritário, não era o grupo principal. O grupo principal eram os escravos, os negros escravizados que fugiam dos seus senhores. Não é exatamente isso. Então, agora que a gente já fez a atividade, que a gente já identificou as nossas questões, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido o assunto. Vocês já sabem que podem assistir a reprise dessa aula à tarde ou acessar o canal Educa Recife no YouTube e rever a aula se ficou com alguma dúvida. Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula.